Olá, estamos iniciando a nossa aula número 179 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza para que vocês cliquem aqui, se inscrevendo no nosso curso. Nós estamos nessa aula 179, estudando na aula passada, dentro desse contexto das últimas aulas, que começamos com os primeiros atos ritualísticos que consagram o homem pré-lógico, que não sabia diferenciar o que é realidade, o que é fantasia, depois passou para o homem com pensamento lógico, e fomos andando nesse percurso da história do pensamento do homem, da sua religião, e abordamos ontem o monoteísmo mosaico. Esse monoteísmo mosaico foi extraordinário, no sentido que ele se produziu em situações que eu diria cataclismáticas. Foram fogos, explodia, o Monte Sinai explodia com lâminas de fogo, trovões, raios, o rebombar de trombetas, enfim, foi uma coisa, um cenário, eu diria, quase apocalíptico, pela sua força da natureza. Em meio a essa grandeza, essa expressão tão forte da natureza, Deus traz a Moisés os 10 mandamentos, que consagra, então, o monoteísmo mosaico e que será seguido por todas as religiões subsequentes através do princípio do único Deus. Na aula de hoje, a partir do monoteísmo mosaico, nós vamos estudar uma série de questões altamente emblemáticas para mim e para vocês, porque vocês vão se surpreender com esses fatos que até hoje não foram suficientemente divulgados. Bem, consagramos mais uma vez o estudo doutrinário das concepções paulinas, não é isso? Da dogmática paulina que gerou a Eucaristia. E dentro do processo da Eucaristia, nós vamos iniciar hoje com o estudo do pão e o vinho. O pão e o vinho são os primeiros símbolos religiosos do monoteísmo. Preste atenção. Pão e vinho, os primeiros símbolos religiosos do monoteísmo. A primeira oferta de pão encontra-se registrada no livro Gênesis. Quem a oferece é Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote de Deus. Vamos ver aqui o que consta em Gênesis 14, 18.19. Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote de Deus Altíssimo. Veja só, era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus do Altíssimo. Ora, quem poderia abençoar o patriarca hebreu, o pai Abraão? Alguém que estava acima dele, que era sacerdote de Deus, como consta aqui na Gênesis. Então, a grandeza de Melquisedeque, ela vai ser tão expressiva que depois nós vamos ter que compará-la com a de Jesus, já que Melquisedeque era o sacerdote de Deus e não aqui da terra. Para se compreender a importância simbólica, no caso hoje, do pão e vinho, que séculos após Jesus figuraria na chamada última ceia, há que se restabelecer a grandeza espiritual de Melquisedeque, que foi o primeiro que ofereceu, grandeza que o torna da mesma linhagem espiritual de Jesus. É verdade. E os fatos estão aqui na Bíblia, não sou eu que estou trazendo. Nesse sentido, sobre espíritos superiores e espíritos puros, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, traz as seguintes informações. Pergunta 625. Qual tipo que Deus tem oferecido ao homem
para lhe servir de guia e modelo. Qual é o tipo que Deus ofereceu para ser o nosso guia, que nos orientar, nos esclarecer, e seu modelo nós espelharmos na sua conduta? Diz a nossa tradução da CELD: vede Jesus. As traduções da FEB suprimiram a palavra vede Jesus. As traduções da CELD e a tradução francesa, a versão, o texto francês original, é claro também, diz voyez Jesus. Voyez Jesus. Vede Jesus não é diferente de o tipo que servia de modelo guia, Jesus. Não. Vede Jesus. Quando a gente vê Jesus, o que quer dizer isso? A resposta é essa: observai Jesus. Vede Jesus. O espírito comunicante não diz como muitos pensam Jesus, como a FEB suprimiu essa palavra. Também não diz ser o único, ele manda ver Jesus. Silencia. Allan Kardec aduz que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quer dizer, é o topo de nossa evolução aqui na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo para nós, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da lei divina, porque ele era animado pelo Espírito Divino. E o ser mais puro dos que apareceram na Terra. Então aqui o Allan Kardec, aduzindo a comunicação do Espírito, ele diz que Jesus é o modelo de perfeição que nós aqui na Terra temos que ambicionar, que é muito difícil. E de todos que encarnaram, Jesus é o mais puro. Agora, Melquisedeque não encarnou. Essa é uma outra questão que a gente vai ver. Encarnou o Senhor Krishna, encarnou o Senhor Buda, encarnaram outros avatares, mas Melquisedeque não encarna. E mesmo na visão do hinduísmo, o Senhor Krishna é um ser crístico também, como Jesus. Mas isso é uma outra cultura que não nos compete invadir, em função da nossa própria desconhecimento e da nossa própria ignorância. Mas nos atendo a esses fatos aqui Allan Kardec diz, então, confirmas o seguinte: primeiro, Jesus é um ser animado pelo Espírito Divino. Não é que o Espírito de Deus ia em Jesus, porque ele é claro, diz: eu não falo por mim, eu falo aquilo que meu Pai mandou dizer. Eu não sigo a minha vontade, eu sigo a vontade do meu Pai que está no céu. Ele tinha uma sintonia espiritual com a vontade de Deus que o consagrava, uma expressão de Deus, da vontade de Deus no mundo. Ele expressar Deus, exprimir Deus, representar Deus, não significa que ele seja Deus. Ele é o Filho de Deus, porque Jesus não pode ser Deus. Por absurdo, se houvesse Jesus como Deus e Deus como Deus, nós teríamos dois deuses. E quem seria maior dos dois deuses? Né? Então, Deus, o caráter de Deus é o caráter monoteísta. E o Conselho de Trento, ao criar a Santíssima Trindade, impulsionou Jesus para o caráter divino, que ele é um momento só Deus e outro momento ele é Filho, Filho e Deus simultaneamente. Mas não foi assim na época de Jesus, nem foi assim naquilo que a própria Bíblia esclarece. Então Jesus é o ser animado por Deus pela sua parte espiritual, é o ser mais puro oferecido na Terra. Entretanto, o Espiritismo não exclui o aparecimento de outros guias, também animados, possivelmente animados pelo Espírito Divino. Mas como aqui a doutrina diz que ele é o único encarnado, então nós não temos a encarnação de outro ser tão puro como ele. Mas, excluindo o lado encarnatório, nós temos que estudar aqui a possibilidade da existência de outros seres
animados por Deus, não encarnados. Quer dizer, isso tudo vem à luz de quê? De Melquisedeque, que oferece o pão e vinho ao pai Abraão e abençoa o pai Abraão, quer dizer, ele está acima do pai Abraão. Vamos ver o que a doutrina fala sobre isso. Isso está lá na escala espírita, primeira ordem, espíritos puros. Item 112, espíritos puros. Caracteres gerais: nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Esses espíritos puros não têm nenhuma influência do mundo sobre eles. E tem uma grandeza intelectual, uma grandeza moral acima de todos que estão aqui encarnados. E com isso ele tem autoridade sobre eles. Item 113. Esses espíritos puros têm uma única classe, se dividem, que é a classe única. Eles percorreram todos os graus da escala espírita, aqui, desde os espíritos mais primitivos, e foram crescendo, até esses espíritos puros, e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Para eles, a vida eterna que realiza está no seio de Deus. Então, esses espíritos puros, eles não estão sujeitos mais a sofrimento, porque eles nada devem mais à lei divina. Mas, excepcionalmente, como dizem os hinduístas, os avatares, que a Ava vai para baixo, eles descem à Terra quando? Nos momentos de crise moral. Quando a crise do homem atinge uma inflexão profunda, a sua moral vai ao fundo de um poço, vai a um limite extremado, Deus manda seus abençoados para nos retirar dessa circunstância. Esses avatares, no caso aqui especificamente Jesus, que é o maior para nós, esse Jesus ele veio no momento da crise, em que o clero judaico tinha se perdido totalmente pela sua liturgia. O que varia para os judeus era incensar bodes, incensar cordeiros, sacrificar bois, né, para pagar os seus pecados. Isso nós vamos ver, que a liturgia deles também oferecia como sacrifício desses animais a libertação deles do pecado, como seria possível. E essa libertação do pecado vai se repetir também na liturgia católica, quando Jesus se é sacrificado como um cordeiro e pelo sacrifício dele nós também somos liberados. Assim como lá atrás os judeus estavam no fundo do poço, acreditando que não havia lei da causa e efeito, não havia justiça divina, havia apenas a graça que consagrava uma elite que acreditasse em Deus, em Jesus, um clero que depositava essa dogmática e o mundo todo não participaria disso, o mundo não cristão, né? Enfim, isso também se verificou no passado. Então é necessário que nós despertemos para essa nossa realidade, para que nós entendamos que a doutrina espírita, que não é salvacionista nesse sentido, e nem promete nada, essas questões aí que nós vemos a todo momento, tempos de transição planetária, uma palavra bonita, tem que falar transição moral. Não existe transição planetária sem modificação moral. A moral que é a base de tudo. O comportamento do homem espiritualizado é que nos chama para Deus. Planetário é planetário. Isso não existe. Enfim, ficam aí divulgando mentiras basófias, iludindo uma massa inculta de espíritas que ainda se deifica a médios e vive chamando lá para cima espíritos para aconselharem a tirar das suas próprias fraquezas, quando eles mesmos têm que iniciar isso, porque eles são autônomos nas suas decisões, pelo livre-arbítrio que Deus lhe concedeu. Então, é nesse momento de crise, e nós estamos nessa crise, nós não estamos na transição planetária,
Nós estamos numa crise moral e temos que sair dessa crise moral trabalhando contra essas forças ignárias. É isso o nosso dever, amparados pelos bons espíritos, amparados pela nossa fé em Jesus, reabilitando aqueles que possam nos reabilitar, dando força moral, dando ânimo, dando consolação, dando confiança, dando fé, dando esperança a todos esses que estão aí sofrendo, ameaçados de um vírus, achando que vão morrer amanhã. Tamanha é o pânico que a mídia eletrônica, a mídia impressa coloca na mente dessas pessoas. Enfim, nós temos que lutar contra essas forças. O Espiritismo luta, Jesus luta, a doutrina luta. E nós não vamos abrir mão da nossa fé e da nossa segurança, que estamos aqui fazendo o melhor dentro das nossas limitações e precariedade. E a partir disso, esses espíritos puros, segundo ainda Kardec, gozam da felicidade inalterável, porque não estão mais sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida aqui embaixo. Mas essa felicidade não é absolutamente uma felicidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. Eles, superiores, são obrigados, pelas leis do dever e solidariedade, a serem mensageiros e ministros da vontade de Deus aqui, e cuja ordem tem que executar para a manutenção dessa harmonia universal e o progresso da civilização. Nada está perdido. Nada. Pelo contrário, estamos ganhando. Portanto, essa informação contida aqui no Livro dos Espíritos delineia a existência de espíritos puros, ligados a Deus e chamados mensageiros e ministros. Isso foi conquistar, a fonte minha é o Livro dos Espíritos, Kardec, Celd, 2011, páginas 110 e 306. Portanto, nessa aula de hoje, eu quis caracterizar 2 momentos da evolução do homem espiritual. Um momento que preludia o reinício do monoteísmo. O início do monoteísmo. Quando Melquisedeque, esse sacerdote de Deus, que me parece um espírito puro e que não encarna na terra, mas ele é um instrumento de Deus no mundo, ele oferece 2 símbolos principais representativos de Deus a Abraão. O pão. O que é o pão? O pão vem do trigo. O pão é um produto da mãe natureza. Deus nos oferece o trigo, a mãe natureza, expressão feminina de Deus. Porque Deus, na nossa concepção, não é homem nem é mulher. Deus não tem sexo, não tem gênero. Não tem masculinidade, não tem feminilidade. Ele tem movimentos que às vezes tocam mais o masculino e outros que tocam mais o feminino. Mas a mãe natureza, que é uma expressão do útero fecundo de Deus, que cria aqui como a expressão feminina a grandeza que cresce do trigal, e esse trigal vai nos gerar o pão, é uma oferenda de Deus o pão. E mais ainda, oferece lá a vinha, onde crescem as uvas. Então, ali também é um oferecimento da mão natureza. O pão representará o corpo, metaforicamente falando. O vinho, que é mais fino, é o espírito. Então, simbolicamente, Melquisedeque, o rei de Salém, dá a Abraão a força do seu corpo físico e a força do seu espírito, fazendo a união divina espírito-matéria. Esse foi o primeiro movimento grandioso da humanidade. Na próxima aula, nós nos adentraremos especificamente no estudo de Melquisedeque, porque isso diz respeito ao pão e vinho, e esse pão e vinho repercutirá lá, séculos após,
na Santa Ceia ou na Última Ceia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós nos estamos aproximando do fim do ano. Hoje eu acho que é dia 29 de dezembro de 2020. Temos 30 e 31 à frente. No dia 31 eu deveria dar uma mensagem especial para vocês. Não sei quem vai dar, mas eu sei que o pessoal lá está me avisando que vai ter mensagem. Vai ter mensagem de estímulo, de força, de vigor, de esperança e de fé e de prevalência sempre do Espírito sobre a matéria. Que Deus nos abençoe, muita paz para todos e até a próxima aula.